Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, começo naturalmente por cumprimentar os dirigentes da ARPCAS, na pessoa do Sr. Presidente da Mesa da Assembleia. Permitam-me que o faça desta forma e dizer que, de facto, pelo menos os deputados do PSD só têm que agradecer a disponibilidade para virem aqui prestar o vosso testemunho e declararmos, aliás, temos-lo feito em relação a outras associações do setor que têm vindo também à Comissão de Agricultura, que estamos absolutamente solidários com aquilo que são as vossas preocupações e a manifestação de constrangimentos. De facto, a questão da água, como referiu, e do olhar sobre a agricultura tem que ser uma política nacional. Nós às vezes duvidamos que, de facto, a agricultura seja estratégica para este Governo, porque aquilo que temos ouvido dentro e fora desta Casa é que, de facto, não há uma política estruturada e, mais do que isso, integrada e integradora de todas as preocupações e de todas as vertentes que, de uma forma ou de outra, têm a ver com a agricultura. Dito isto, quer dizer que o atraso no Plano Nacional dos Regadios, que é uma evidência, é quase um fracasso. O PROTA para o Alentejo, que há necessidade de rever estes instrumentos de gestão estratégica do nosso Alentejo. Há necessidade de tentar equilíbrios entre aquilo que são as atividades predominantes do Alentejo, nomeadamente a agricultura, mas também questões de sustentabilidade ambiental, nela se integrando naturalmente a gestão da água, que é fundamental para todos nós e, sobretudo, para manter pessoas no território, como disse muito bem o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia. Eu julgo que muitas pessoas não terão a noção, mas nós, de facto, se não olharmos para o Alentejo como uma parte estruturante, também para a economia do país, e como parte integrante da nação e do Estado-nação, que é Portugal, porque por vezes ficamos na dúvida de facto se o Alentejo faz parte deste país ou não, pela forma como é tratada. O Plano Regional de Eficiência Hídrica do Alentejo, da responsabilidade do Ministério do Ambiente e Ação Climática, que está para sair há coisa de um ano, não há meio de sair. Sabemos que este instrumento de gestão é absolutamente fundamental, precisamente para equilibrar a utilização da água e, portanto, para manter as pessoas no território, porque se há atividade que mantém as pessoas no território no nosso Alentejo é precisamente a agricultura e sem água, hoje em dia, não conseguimos fixar e não conseguimos também uma coisa importante que é renovar os protagonistas que querem dedicar-se à terra e praticar agricultura, porque, como sabemos, é uma das classes profissionais mais envelhecidas do nosso país. A tecnologia tem trazido uma série de instrumentos inovadores para praticar a agricultura. Temos gente com vontade de o fazer, temos associações com muito know-how e que estão dedicadas ao território e depois parece que aquilo que entope mesmo o desenvolvimento desta atividade é o Governo, que é precisamente o Governo que deveria facilitar a implementação de uma medida. O Ministério da Agricultura não existe, portanto temos uma Ministra desaparecida em combate, um secretário de Estado que entrou há muito pouco tempo, vamos ver o que consegue fazer, mas de facto passam-se os meses e os anos e aquilo que é verdade é que nós não conseguimos olhar para o território de forma integrada com as várias políticas públicas e dando um protagonismo à agricultura que deve ter. Aliás, esta foi uma promessa que com a guerra da Ucrânia este Governo nos veio fazer, é que afinal a soberania alimentar era, e todos ouvimos isto nesta Casa, era, enfim, estratégico para o país, mas não foi absolutamente nada, quer dizer, isto foi só uma parangona de jornal para parecer bem que a agricultura agora sim é que ia ser estratégica e que ia ter condições para se manter e aquilo que nós vimos é que temos uma agricultura que cada vez mais depende da resiliência dos próprios agricultores e em que o Governo nada faz, ou desaparece ou só complica. A importância da água, como referiu muito bem, e o preço da água e a água que vem da Alqueva é uma preocupação muito grande. Aliás, a Ministra foi a primeira a anunciar que o preço da água ia aumentar de forma permitam-me que o diga assim, disparatada, e é isso que está a acontecer. E, portanto, aqui pergunto, em primeiro lugar, se, enfim, já foi dizendo, e cito, falta intervenção do poder político, portanto, calculo que não tenha, da parte do Ministério da Agricultura e Pescas, grande solução, ou pelo menos um planeamento daquilo que vai fazer para mitigar a questão da seca no território, mas pergunto-lhe, enfim, que notícias tem do Ministério da Agricultura. Pergunto também que prejuízos estão já apurados, se consegue ter este valor, referiu ali redução de uma série de circunstâncias, nomeadamente produção face à falta de água, mas se estão apurados alguns prejuízos já da parte
dos beneficiários da vossa associação. Se relativamente ao custo da água já se reuniu com a EDIA ou se tem da parte do engenheiro Salema alguma boa vontade ou alguma notícia favorável, digamos assim, no sentido de se conseguir equilibrar aqui a situação, uma vez que, como refere, são a associação que tem a água mais cara do país, portanto, talvez fosse útil fazer aqui uma discriminação positiva relativamente a esta matéria. Se vivemos uma situação de seca, julga que está na altura já de o Governo lançar mão dos instrumentos que tem nesta matéria, declarando, enfim, os níveis de seca para o país, para a região, enfim, se isso poderia ajudar de alguma forma e também, se nessa perspectiva, o que é que os deputados nesta Comissão podem fazer de alguma forma para ajudar ou pressionar o Governo. Há uma preocupação também que foi aqui levantada pela Comunicação Social Nacional e que tem a ver com a queda abrupta do montado, que é uma preocupação também do Alentejo em geral. Nós já tínhamos a questão das pragas, em que, aliás, o PSD já tinha também questionado o Ministério da Agricultura, que, respondendo, não deu nenhuma solução. Nós temos um problema grave ao nível do montado e que, com as secas sucessivas, de facto, está em declínio e isto é afirmado também por várias associações. Gostaria também de saber, não sendo a vossa área por excelência, mas qual é o feedback que tem também, enfim, daquilo que é o conhecimento do território. E, por fim, também citar aqui a FAB, a Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo, que nos vem alertar que estamos já com 85% do território em que não haverá pastagens, nem forragens, nem cereais, nem azeitona, nem cortiça. Isto é, de facto, alarmante e isto, naturalmente, que se vai repercutir também ao nível da pecuária. Dizem-nos que os criadores já estão a vender, enfim, ao desbarato os seus animais, o seu gado, ou a abater, e a questão da água é absolutamente preocupante no nosso país. Num terço do território está numa situação já caótica, que é assim, ou de calamidade, melhor dizendo, já assim classificada por várias associações e também pela imprensa, enfim, que se dedica às matérias da agricultura, e não ouvimos o Ministério da Agricultura dizer absolutamente nada sobre isto. Nós sabemos que é um clássico, portanto ninguém quer saber da agricultura nem do sul do país para nada, mas já agora também, enfim, deixar aqui grande preocupação, como alentejana que sou. De facto, nós vemos o nosso território morrer e não acontece absolutamente nada porque o Governo está aliado noutros problemas que tem que resolver. E isto é um crime de lesa pátria e termino com esta afirmação. Muito obrigada.